Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, né? Graças a Deus, nesse dia 15 de janeiro de 2021, continuamos aqui, né? Perseverando, orando, lendo, examinando, vivendo a palavra, né? E procurando seguir aí as veredas direitas, né? As veredas das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a colocam em prática. Nós estamos atrás dessas virgens aí. Estamos aqui nos profetas, né? Vimos aí o profeta Ageu, né? O Ageu falando de coisas já. Na verdade, o Ageu ele já estava, né? Em Jerusalém, o povo já tinha voltado. Quando o Ageu, né? Foi escolhido pelo Altíssimo para orientar ali o povo e lembrar a ele aí das coisas, né? Que foram faladas pelos profetas anteriores e pelo cumprimento das profecias. Então, ali no versículo 1, nós vimos que, né, ele estava no o império lá o império dos persas, né, o Aquemênida, estava sob o reinado de Dario, né? Nós sabemos que no reinado de Dario o povo hebreu já tinha voltado, certo? Só lembrando aqui uns anos, né, nessa cronologia, vamos lembrar aqui algumas coisas, ó. Então o Ageu ele já estava lá, né? Já estava sendo edificado o templo, nós vamos ver daqui a pouco. Nós podemos fazer aqui uma rápida recordação dos tempos, né? E ver aqui, ó, no ano de 538 a.C., 50 mil judeus, né? Mais ou menos, né? Claro, sob Zorobabel, voltam a Jerusalém. Nós vamos ver. Nós sabemos porque que eles voltaram, né? Foi por ordem do imperador Ciro, né? Então, na época do Ciro foi que eles voltaram. E o Ageu já estava na época do Dario, que veio depois do Ciro. Então, ainda no 538 a.C., foi edificado o altar e foi oferecido sacrifício. 537, foi suspensa a obra do templo, né? Por causa lá das pressões, né? Das nações vizinhas, né? No ano de 520 a.C., o Ageu chama para a construção. Então o Ageu já estava lá, o povo já estava voltando, né? Já estava, né? Então ele chama para a construção. Aí começa a construção, nesse mesmo ano. Aí vem o segundo apelo do Ageu, que nós já lemos aí, né? Certo? Depois vem o Zacarias, né? O profeta Zacarias, também já estava lá, já tinha voltado, né? O povo. No ano de 518 a.C., ocorreram as visões de Zacarias, né? No ano de 516 a.C., foi terminada a obra do templo, né? 515 a.C., houve a Páscoa Jubilosa, né? Eles celebraram a Páscoa, na grande Páscoa, né? De volta do povo hebreu do cativeiro. No ano de 458 a.C., Esdras vem a Jerusalém e empreende reformas no templo. E no ano de 444, Neemias reconstrói os muros, que é o período do profeta Malaquias, né? Então esses três profetas aí, né, o Ageu, o Zacarias e o Malaquias, eles profetizaram já depois da volta do povo, né, do cativeiro, certo? Nós vamos ler aqui um pedaço aqui do livro de Esdras,
para nós vermos aqui, né? O livro de Esdras, ele vai contar mais ou menos como é que foi essa volta, né? Capítulo 1, por exemplo, diz o quê? Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo, né? Então está escrito o que aqui no capítulo 1? Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Está aí o pregão do Ciro, né? Um edital, né? Um edito, um édito, para todo o reino, né? E aí no verso 4 ele diz o quê? Ó, todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então o Ciro, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha aí, o Ciro, um ímpio, né? Um imperador, né? Grande imperador persa, né? Juntamente com os medos, né? Conquistaram o Império de Babilônia, da Síria e tantos outros reinados, né? Estavam mandando no mundo, era como se fosse a Grécia ou Roma nos seus tempos, né? Mandando no tempo, mandando no mundo, né? E aí o que aconteceu? O Deus Altíssimo de Israel infundiu no seu coração, né, o desejo de promulgar esse edito, esse pregão. Não, vamos libertar o povo hebreu, deixa eles ir para a terra deles, né? Vão lá construir o templo, eu vou fazer aqui o pregão. Quem quiser ajudar aí, ajuda, porque, né, estão peregrinando, pode ser que eles não tenham recurso para voltar, né? Então o Ciro aí, ele providenciou quase tudo, né? Para que os hebreus voltassem para Jerusalém, né? Aí no versículo 5 aqui de Esdras, do capítulo 1, diz o quê, ó? Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então Deus despertou o espírito de todo mundo, né? Inclusive do rei, né? Do imperador, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Está vendo aí? Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Olha aí, ó. Até isso Ciro fez, né? Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Olha aí. Tá vendo aí? E este é o número deles, ó. 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata
foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então foi uma grande caravana, né, irmãos? Aproximadamente 50.000 judeus, né? Não é isso? Aí no capítulo 2 aqui, ó, o Esdras apresenta aqui, né, a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Olha aí. Ele vai fazer a lista aqui, ó. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Então estão vendo aí, né, irmãos? A volta, né? Depois de 70 anos, está acontecendo isso que a gente está lendo aqui. Vamos parar por aqui hoje, né? Amém. Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.